Opa, começou. Oi pessoal, vamos continuar, aqui é o professor Kleber. Vamos continuar com a aula. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre, né, a gente falou sobre os tipos de substância anteriormente, então nós vamos falar de agora para frente, né, sobre os processos de separação de misturas. Beleza? Nós vamos falar como, né, nós separamos, né, as misturas homogêneas, heterogêneas e muitas vezes os chamados sistemas. Ok? Vamos lá. Bem, como eu já tinha falado, né, uma substância pura pode formar sistemas homogêneos ou heterogêneos, dependendo do estado físico em que ela apresenta. Porém, as misturas homogêneas podem formar sistemas homogêneos e heterogêneos. Como assim, professor? Foi o caso da água que eu citei, que a água, mesmo, né, a água, ela pode representar um sistema heterogêneo, por exemplo, se ela tiver uma parte líquida e uma parte congelada. Ok? O que determina os sistemas, né, são o número de fases. Isso é muito importante. Então, por exemplo, mesmo sendo uma mistura homogênea, por exemplo, a água nossa comum e a água com gelo, mas ela representa um sistema heterogêneo, porque eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida. Ok? Então, esses sistemas heterogêneos, eles quase sempre são separados por processos simples, que nós chamamos de análise imediata, né, que são processos mecânicos, processos que não levam em conta aspectos muito complexos. Alguns sim, mas no geral não. Então a gente vai vendo, né, como separar. E vamos lá. Mas qual é que a gente vai aprender primeiro? As misturas heterogêneas. Nós vamos aprender os processos de fracionamento das misturas heterogêneas. Por quê? Qual é mais fácil separar, professor? Vamos entender. É mais fácil separar uma mistura em que você enxerga, né, as fases, os componentes da mistura, ou uma mistura em que você não enxerga, como é o caso das homogêneas? Por isso que é mais fácil separar as misturas heterogêneas, porque os componentes, sendo visíveis, né, eles são mais fáceis de serem separados. Porque a mistura heterogênea, ela não é contínua, não é homogênea, não tem, né, uma fase só, ela tem fases diferentes. Então, por isso é mais fácil serem separadas. Né? Elas apresentam o que a gente chama de aspecto descontínuo. Então, vamos lá. Primeira mistura sólido-sólido, a gente tem, né, o processo chamado de catação. Catar. Já escutei isso em algum lugar. Vai catar com quem? Não sei o quê. Quem é que nunca estava lá de boa assistindo televisão, lá assim, igual um bobo no computador, no celular. Aí a mãe vai fazer aquele almoço, né? Tá com preguiça de catar o feijão sozinha. Aí vira, oi mãe, vem me ajudar a catar o feijão. Ah, não mãe, eu não como feijão não. Desculpa. Não moço, vem catar o feijão. Ah, tá bom. Aí chega lá, tá. Como é que se cata o feijão? Despeja-se o feijão ele vem com impurezas, pedaços de madeira, pedras, impurezas no geral. E consiste apenas em você separar o feijão e as impurezas. Para você não comer, tá lá um feijão gostoso, pedra. Né? Já aconteceu, né? Eu acho que com muita gente, mas não é legal. Então, para que a gente não tenha esses incidentes, o ideal é separar o feijão das impurezas. E como é que a gente separa isso? Manualmente. Um processo rudimentar, muito simples, em que manualmente a gente separa partículas sólidas e sólidas, o feijão das suas impurezas. Isso é catação. Ok? Um outro processo bem rudimentar é a peneiração ou tamização, em que a gente utiliza um material poroso, né, que vai reter partículas maiores e fazer com que partículas menores sólidas passem pelos poros. Lembra um filtro? Não, mas não é bem um filtro. Não precisa ser poros bem pequenininhos, podem ser poros grandes. Na construção civil, é muito comum utilizar-se a peneira, por exemplo, para limpar a areia. Né? A gente pega a areia, joga a areia aqui, a areia fina passa, aí fica os pedregulhos, aí você joga o pedregulho fora. Ok? Ali, por exemplo, você vai comer a farinha, olha a farinha assim, tá cheio de grumos e tal, aí você peneira ali, que é a farinha fininha, e joga aqueles grumos ali fora. Então, utiliza-se de uma peneira para poder reter as partículas maiores, que podem ser ou não utilizadas, depende do processo, né? E as partículas finas vão passar. Separei sólido. Navigação é parecido com o anterior, só que eu utilizo a água, né, para poder levar essas partículas que são menos densas,
né, que são mais leves, a água vai levar isso. Por exemplo, quando eu vou lavar o arroz, às vezes é comum ter palha de arroz, o pó do arroz fica ali e tal, e às vezes a gente não quer colocar aquilo na panela. Então a gente usa a água, a gente lava arroz, a água leva essas partículas leves. Né? Quando você utiliza uma corrente de água para limpar, para levar, né, as partículas menos densas, a gente chama isso de levigação. É um processo também utilizado nos garimpos. Né? Quando, por exemplo, no garimpo do ouro, o ouro é extremamente denso, assim como o mercúrio, junta-se os dois para fazer amálgama, é comum ter um recipiente grande, onde esse material mais denso vai para o fundo, é mais pesado, e ali por cima fica grumos, pedras, etc. E passa-se uma corrente de água bem forte para levar tudo aquilo, e o ouro vai ficar retido ali no fundo. Né? É levigação também. Sedimentação fracionada. A gente vai separar dois sólidos também que têm densidades diferentes. Por exemplo, areia e pó de serra, né? Serragem. Eu tenho ali areia, serragem, tudo do mesmo tamanho, não dá para peneirar, não dá para catar. Catar demoraria muito. O que você faz? Você joga água, o pó de serra vai flutuar na água e a areia, que é mais pesada, vai para o fundo, que é mais densa. O pó de serragem fica por cima, menos denso, a areia para o fundo. A gente também pode chamar esse processo de flotação. Né? Ele é utilizado em diversas outras áreas, inclusive na parte de saneamento, né? Na parte de saneamento básico, né? Na parte de esgotamento sanitário. Para onde vão nossos esgotos? O que é feito? Então, em alguns locais que tem tratamento de esgoto, utiliza-se a flotação, né, para retirar, né, materiais orgânicos, porque eles são mais leves, ficam por cima. Né? É feito também a flotação. Buenas, vamos lá. E ventilação? Ventilação já está falando, né? Utiliza-se uma corrente de ar para levar as partículas mais leves. Enquanto na levigação utilizem a corrente de água, né, a água corrente para limpar, aqui eu estou utilizando a corrente de ar. Um exemplo, a máquina que limpa o arroz. É um bom exemplo? Tirar a casca do arroz. Mas um exemplo mais do dia a dia, né, quando a gente vai comer amendoim. A gente fica ali, né? Você come amendoim com casca ou sem casca? Ah, professor, não vou comer com casca porque fica a casca do amendoim, igual a casca de feijão, né? Se você comer uma feijoada e depois bater um amendoim depois, fica ali a disputa do que é preto, o que é marrom ali nos dentes. Então, você vai limpar o amendoim. Às vezes você pega ele, você passa na mão, aí fica ali casca e amendoim. Então você sopra, a casca vai voar, é mais leve, menos densa, e o amendoim fica. Isso se chama ventilação. Separação magnética, em que a gente utiliza um ímã, né, as propriedades magnéticas de um ímã, que ele vai atrair algo que gere atração pelo magnetismo. Como que? Vamos supor que eu tenho ferro, pó de ferro, limalha de ferro misturada com areia. Aí tá ali e tal, eu consigo perceber a diferença e tudo, mas tá difícil. Eu pego e passo o ímã. O ímã vai atrair o ferro e vai ficar só areia. Então eu utilizei as propriedades magnéticas do ímã para atrair um dos componentes da mistura sólido-sólido. Dissolução fracionada. Dissolução significa dissolver algo. Toda vez que tem a palavra fracionada, vem de fração, partes. Então é algo que muitas vezes você não faz por um processo só. A dissolução fracionada normalmente ocorre em 2 ou 3 processos. O mais comum são 3. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma mistura de ferro, pó de ferro e enxofre em pó. Aí eu olho ali, o que eu faço? Aí eu descubro que o enxofre em pó se dissolve em um solvente chamado de sulfeto de carbono. Aí eu botei aquele líquido tal e o sulfeto em pó dissolveu. Quem ficou ali? O pó de ferro. Então, o sulfeto de carbono dissolveu totalmente, né? Se tornou uma solução de sulfeto de carbono em enxofre e ficou só o pó de ferro no fundo. O pó de ferro estou vendo. Aí eu vou lá e filtro. Pego um filtro e passo aquele líquido, o pó de ferro vai ficar retido no filtro. Aí eu tenho uma solução de sulfeto de carbono em enxofre. Só que não era isso que eu queria separar. Eu queria separar dois sólidos. Quem são? Sulfeto de carbono e pó e o ferro em pó. O ferro já está retido no filtro. Só falta agora eu separar, né, o enxofre do sulfeto de carbono. Aí o que eu faço? Como eu tenho um sólido dissolvido em um líquido, e eu sei que os líquidos têm ponto de ebulição mais baixo do que os sólidos, né, que eu vou fazer? Eu vou aquecer para promover a ebulição, a vaporização do sulfeto de carbono. Quando eu aqueço, automaticamente o sulfeto de carbono vai evaporar
e lá no fundo vai ficar o enxofre que estava dissolvido. Então eu tive o ferro no filtro de papel ali e o enxofre no fundo do recipiente pela qual eu aqueci a solução, que ele estava misturado com sulfeto de carbono. Muitas etapas, né? Mas é assim mesmo. Buenas. Então nós vamos para a primeira separação de mistura sólido-líquido. O processo mais comum é a filtração comum. Por que é a filtração comum? Porque existe a filtração, existem vários tipos de filtro, até superfiltros, em que a gente pode reter partículas muito pequenas. Basicamente, filtração é um processo que a gente utiliza um material poroso, com poros bem pequenos, para reter um sólido que esteja misturado a um líquido. Por exemplo, vamos supor que eu tenho água e areia, né? Aí eu quero, de uma vez só, que a água passe e a areia fique. Processo comum, né, que a gente tem nos nossos filtros. Aquele filtro de barro mais ou menos faz isso, ele retém as partículas sólidas dentro do filtro, enquanto a água passa. Ok? Então, ele vai reter as partículas sólidas e vai permitir que a parte líquida passe. Ele é 100% eficiente? Não. Ele vai reter apenas a parte heterogênea. Se tiver algo que esteja dissolvido, ele não consegue. Ok? Então, é um processo de separação mistura heterogênea. Tá certo? Aqui é um exemplo aqui. Né? Vamos supor que nesse recipiente, nesse copo, eu tenho água e areia. Joguei aqui no filtro. Né? O filtro vai reter a partícula da areia e a água vai descer, né, para o recipiente de baixo, para o becker de baixo. É um processo simples, é um processo de separação simples, onde a gente viu, né, onde ficou retida a partícula sólida no filtro e a partícula líquida passou. Decantação. Bem, decantação ela utiliza, né, basicamente a diferença de densidades, mas ele pode ser utilizado de duas formas, tanto para separar um líquido que esteja misturado com um sólido. Lembrando que decantação ele separa misturas heterogêneas, não são homogêneas. Então vamos supor que eu tenha aquela mesma água e areia. E vamos supor que eu tenha um óleo e água. Então como é que eu poderia fazer para separá-los? No caso da água e areia, às vezes a gente pega a água suja assim, a gente olha, ixi, essa água está tão suja. Ali está a mistura, a água toda barrenta. Aí o que você faz? Você vai esperar um processo chamado de sedimentação, em que a ação da gravidade faz com que as partículas mais pesadas, que são da areia, vão para o fundo. Né? Pouquíssimas podem ficar ali em suspensão, mas normalmente ali visivelmente você vai observar a parte que está limpa, que é da água, e a parte de barro lá no fundo. E aí você, utilizando um recipiente, né, um outro recipiente, você pode ir virando aos poucos e tirar a parte do sólido, sem promover um movimento muito brusco para ativar novamente a mistura, né? Fazer com que ela fique toda barrenta novamente. Assim a gente promove, né, a decantação. Uma outra forma é utilizando um sifão, uma mangueira, né? A gente consegue separar dessa forma também. Eu promovo a sedimentação, vai para o fundo, né? E aí depois eu venho com a mangueira. Né, eu tenho que colocar em níveis diferentes para que a mangueira, ao ser sugada, ela ative, né, uma espécie de pressão, né, contra a gravidade aqui, depois a favor da gravidade, fazendo com que a parte do líquido vá saindo. Ah, professor, mas eu deixo até o final? Não. Quando chegar na parte da areia, você tampa novamente. Né? Então, o sifão é quando a gente utiliza uma mangueira. Beleza? Em alguns, por exemplo, aspirador de pó, e até mesmo nos locais de tratamento de água, é comum ter câmaras de decantação. Né? Aqui no caso é a câmara de poeira, que pode ser num aspirador de pó, pode ser num filtro de ar, isso aqui. Entra o ar da rua, que pode ter poeira ou não, e aí ele vai passar por um zigue-zague. Né? Nesse sentido, não é de lado não. Por que nesse sentido? Porque tem que ocorrer a ação da gravidade. Quando o ar passa, as partículas sólidas que são mais pesadas vão se depositando no fundo, vão sedimentando aqui no fundo, né? E ao final, o ar está mais puro porque as partículas de poeira ficaram retidas no meio do caminho. Uma forma da gente acelerar, por exemplo, é quando a gente tem
por exemplo, misturas que naturalmente elas não se sedimentariam. O professor quer sedimentar, por exemplo, eu tenho água barrenta, eu esperei, a ação da gravidade fez com que as partículas mais pesadas fossem para o fundo. Mas nem sempre isso acontece. Quando isso não acontece normalmente, a gente pode utilizar um processo que acelera essa ação de sedimentação, chamado de centrifugação. A máquina da minha mãe faz isso, a máquina de lavar. Basicamente a chamada ação centrífuga, em que você vai girar algo e vai fazer com que a ação da gravidade vá para a extremidade. Então, a gente utiliza, por exemplo, isso para separar as partículas, para separar as partes do sangue. Lembra que eu falei que o sangue é uma mistura heterogênea, um microscópio, porque ele tem partículas? Mais ou menos isso. A gente coloca ali a mistura do sangue, né? Na verdade, a gente coloca o sangue, e aí a centrífuga vai fazer com que, ao girar, as partículas mais pesadas do sangue vão para o fundo do tubo de ensaio e as mais leves ficam em cima. Então, normalmente, de início, a gente tem a separação do plasma sanguíneo, que é bem líquido, basicamente transparente, é a parte transparente do nosso sangue, e a parte com as partículas, com os glóbulos, etc., vão tudo para o fundo, entendeu? Então, é visivelmente separado assim. A gente acelera o efeito da sedimentação, né? E eu falei para vocês que a decantação também pode separar líquido-líquido. Isso aqui é um funil de decantação. Como é que funciona? A gente coloca a mistura, por exemplo, de dois líquidos que formam uma mistura heterogênea, como é o caso de água e óleo. A gente está vendo que é heterogêneo, tem óleo, tem água, tem óleo, tem água, né? Então, como o óleo fica na parte de cima, o registro do funil fica embaixo. Então, você abre e vai passar água. Quando chegar perto da parte do óleo, você fecha. O óleo não passa. Nitidamente, pode sobrar um pouquinho de água, isso aqui, mas a gente consegue separar o máximo de água possível sem ter qualquer resquício de óleo. Então, a gente está separando uma mistura de dois líquidos que forma uma mistura heterogênea. E aí a gente chega, né, nas misturas homogêneas, que são misturas em que a gente utiliza outros princípios para poder separar. A gente não pode fazer simplesmente de forma mecânica, porque aqui entram processos mais complexos, né? Então vamos aqui. Por exemplo, fusão fracionada. Vamos supor que eu tenho uma liga metálica, né? Então, as moedas, elas são formadas por ligas de cobre e níquel, né? São dois metais diferentes, mas quando estão juntos, derretidos, formam uma moeda. Eu tenho uma liga, né, de cobre e níquel e é homogênea, beleza? Porém, cobre e níquel não têm o mesmo ponto de fusão, que é a passagem deles do sólido para o líquido, é o derretimento deles. Então eles derretem em temperaturas diferentes. Se eu começar a aquecer, né, o metal que tiver o ponto de fusão, né, mais baixo, né, ele vai derreter primeiro. E aí o outro só vai derreter depois. Então assim eu consigo derreter. Coloco isso sobre uma grade, né, e aí ao derreter, aquele que derrete primeiro, ele vai descer pela grade e é retido no recipiente embaixo, enquanto o outro fica em cima. Cristalização fracionada. Todos os componentes da mistura são dissolvidos em um líquido e em seguida sofre evaporação, né, provocando a cristalização separada de cada componente. É fracionada porque ocorre em partes. Por exemplo, nas salinas, né? Um exemplo aí. A gente tem diversos sais, né, misturados à água do mar. E a gente quer extrair determinados tipos de sais. Então, a gente deixa no local e quando começa a evaporar, alguns sais cristalizam primeiro. Então, a gente consegue retirar, né? Porque eles não cristalizam ao mesmo tempo, porque como eles não têm o mesmo ponto de ebulição, né? Então, conforme a água do mar vai evaporando, cristaliza-se alguns sólidos primeiro. Beleza? Destilação simples. Bem, essa daqui é o primeiro exemplo da separação de sólido líquido que forma uma mistura homogênea. Como é o caso, vamos supor que eu tenho água e sal. Água salgada, né? Professor, o senhor falou agora aí das salinas. Não, mas eu quero aqui obter o sal e a água juntos. Lá não, ali eu estou separando nas salinas sólidos diferentes, os cristais. Aqui não, aqui eu quero a água e o sal. E aí, o que eu faço? Bem, primeiramente, se você dissolver uma determinada quantidade de sal na água, né, contanto que a mistura não seja, que ela continue, ou seja, no máximo saturada, ou que seja insaturada, porque se você supersaturar vai sobrar um pouquinho de sal no fundo, não pode,
né? Tem que ser a quantidade certa, né? Que permite o coeficiente de solubilidade ali das duas, né? Do sal. Então, o que eu faço? Eu vou... Aqui a imagem está meio clara, mas isso daqui é um aparelho de destilação. Aqui eu tenho um balão de destilação, que é um vidro, que vai conter a mistura de água e sal. Ele vai ser aquecido por um fogareiro. Normalmente a gente usa o bico de Bunsen, né? E aí, ao aquecer, o sal não evapora junto com a água, porque a água está no estágio líquido, ela evapora primeiro a 100 graus. O sal vai demorar muito, porque o sal primeiro ainda tem que sofrer fusão para depois sofrer ebulição, ok? Então a água vai destilar, a água vai evaporar. Ao evaporar, ela não vai encontrar saída na boca do balão de destilação, porque ele está vedado. Às vezes pode até ter um termômetrozinho aqui para medir a temperatura e saber no momento exato ali que está ocorrendo a ebulição. E o que acontece? O vapor da água vai descer por um tubo, né, de condensamento, um condensador, né, que é como se fosse um tubo que ele vai aqui para baixo. Esse condensador, né, ele sai direto e desce. Só que em volta desse tubo, né, o que é o condensador? O condensador significa que são dois tubos, um por dentro e outro por fora. O por dentro vai passar o vapor da água e por fora vai entrar água fria, mas não se mistura. A água fria ela vai circular no condensador e vai resfriar o tubo do vapor. O que acontece quando a gente resfria o vapor? Ele sofre condensação. Ele volta a ser líquido. Então, o condensador ele tem a função de condensar o vapor da água para que no final, aqui no Erlenmeyer, aqui, né, o recipiente que vai receber, que receberia o vapor, só que o vapor foi condensado, ele vai receber a água limpa, a água pura dos sais. Esse é um dos processos que a gente consegue obter a água pura, né? A água como substância pura. Muitas vezes é necessário fazer mais de uma vez, né? Mas é o processo. Isso aqui a gente chama de destilação simples porque a gente está separando um único líquido. Por isso que é simples. E aí a gente tem um caso de destilação fracionada, né? Que é uma destilação que ela pode separar mais de um líquido. Por isso que é uma separação de mistura homogênea, líquido-líquido, como é o caso de água e álcool. A água e o álcool elas não se separam juntos. Por quê? Tem pontos de ebulição diferentes, mais próximos. O álcool evapora primeiro, se não me engano, entre 70 e 80 graus. Depois eu posso até me corrigir. E a água lá por volta de 100 graus. Eu tenho aqui no balão de destilação aqui, a água e o álcool. Não precisa de um fogareiro, basta uma manta térmica para aquecer ali vagarosamente, não pode ser rápido, porque senão os dois vão juntos, né? O intervalo de tempo é tão curto que não dá nem para perceber, né? Então, primeiro, quando sobe o vapor dos dois, né, dá para ir separando aos poucos, porque como a manta térmica não aquece rapidamente, primeiro vai o vapor do álcool. E, novamente, ele vai ser condensado, entendeu? O que eu faço? Na coluna de fracionamento aqui, ele consegue, de alguma forma, não aquecer, resfriar o suficiente para a água não ficar no estado de vapor. Então ela retorna. Então aqui no primeiro balão aqui onde está na manta térmica vai continuar a água líquida. Mas o vapor do álcool ele vai ter temperatura suficiente para ele ebulir e vir para o segundo frasco aqui, ok? Então assim eu mantenho a água aqui e eu retiro o álcool dela, entendeu? Ela é chamada de destilação fracionada porque separam dois líquidos. Professor, achei esse processo parecido com alambique, né, que a gente usa para fazer cachaça. Tem alguma coisa a ver? O alambique é um processo de separação, né, de misturas homogêneas e, particularmente, é um processo de destilação fracionada. Ele não é totalmente eficaz porque a função do alambique não é extrair o álcool puro da água. A função do alambique é tentar extrair o álcool, que muitas vezes vem com água, né, por isso que o álcool é hidratado, né, daquela solução de garapa azeda, né, que faz garapa fermentada. Mas é um exemplo, sim, de destilação fracionada. Não perfeita, mas é sim um exemplo. Mais um exemplo que a gente tem, né, no nosso... não no nosso dia a dia, mas que é muito importante a gente saber, é o processo de destilação fracionada do petróleo nas refinarias.
O petróleo, né, é uma mistura de diversos hidrocarbonetos, diversas substâncias. E dentro dele tem diversas substâncias que devem ser aproveitadas separadamente. Só que como o petróleo todo é um só, é uma substância viscosa, tal, isso, aquilo, o que acontece? Ele é aquecido e conforme ele vai evaporando, ele sobe por uma torre. E aí cada parte da torre, em cada andar, consegue retirar, né, dependendo da temperatura, líquidos diferentes. Então consegue extrair diversos líquidos. Por exemplo, a parte que tem maior temperatura fica na forma de gás, lá em cima então sai o gás. Um pouco mais abaixo sai, deste lado aqui, a gasolina, mais abaixo a querosene, mais abaixo o óleo combustível, o óleo lubrificante. Tem vários, dá para extrair diversos tipos de substâncias. E por último, os resíduos que vão ficar, né? Tipo, lembra o piche? Aí pode ser utilizado inclusive para fazer o asfalto, né? O asfalto então é o que sobra do processo de destilação fracionada do petróleo, corretamente, né? E você pode utilizar também um processo similar para separar gases, ok? É a liquefação fracionada, que é um processo inverso. Em vez de ser aquecimento, é o resfriamento, que faz com que esses gases sejam liquefeitos, condensados, né? Por exemplo, como é que eu poderia separar os componentes do nosso ar, né? Pela liquefação fracionada. Eu coloco o ar, né? Olha aqui, o ar a uma baixa temperatura, então ele fica no estado líquido, né? Desculpe, aqui... sim. E à medida que ele passa por placas, né, a temperatura de ebulição? É isso mesmo. A temperatura de ebulição deles é diferente. Então, eles vão... Ebulição seria condensação aqui, mas tudo bem. Eles vão condensar em temperaturas diferentes. Então, por exemplo, os que condensam a temperatura bem mais baixa, como o gás nitrogênio, saem lá por cima. A uma temperatura intermediária, como é que é o gás argônio, sai aqui pelo meio. E o que condensa na temperatura mais alta, no caso mais próxima de zero, né, como é o caso do oxigênio, sai aqui embaixo. Então eu consigo separar os componentes atmosféricos do nosso ar a partir da liquefação fracionada, né? Beleza. Depois que eu liquefazer, aí depois do processo de liquefação, posterior destilação fracionada. Então são dois processos. Beleza? Gente, acabou. Nossa, a aula estava tão boa. Muito corrido hoje. Foram 2 assuntos bem pesados, 2 partes. Então, a gente fica por aqui, né? Estou gravando de madrugada, então posso nem falar muito alto. Valeu. E tchau.